Olá pessoal, Vitor aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo na semana do GP do Brasil. Eu fiz um vídeo assim, trocando uma ideia com vocês, falei que tava com saudade, fazia tempo que eu não fazia um vídeo desse jeito e vocês gostaram, pediram pra eu fazer de novo. Estamos aqui mais uma vez, agradeço o feedback de todos. Inclusive teve um amigo no chat, nos comentários, que deu a ideia do nome ser Papo Ligeiro e eu gostei desse nome. Beleza? Depois eu vou ter que pedir pra alguém fazer uma vinhetinha pra esse quadro do canal. Beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as expectativas aí pra corrida desse final de semana lá no Qatar, a penúltima da temporada, e também da grande bomba do dia aí, e uma bomba pra próxima temporada também, que vai ser o Adrian Newey como novo chefe de equipe da Aston Martin. Mas antes, é claro, eu preciso só dar aquele recado rápido pra você sobre a nossa patrocinadora do canal, que é a GoCase. Você já conhece eles pelas capinhas de celular. Eu tenho várias aqui, ó. Essa do Hamilton e do Verstappen ficaram maneiríssimas, eu mesmo customizei. Tem as capinhas do Senna também, tem copo térmico, tem garrafa térmica, eu tô até com uma aqui, ó. Tô com essa garrafa térmica aqui no cantinho, no cenário também. Enfim, tem muita coisa lá no site, tá rolando aí na promoção da Black Friday, não deixe de passar lá, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E nas compras acima de R$ 99, você vai ter o cupom LUGERO pra ganhar mais um descontinho, mas corre, porque depois vai acabar e aí não adianta chorar. Enfim, vamos começar já falando da grande bomba do dia aí, né? Eu tava preparando um outro vídeo aqui pra vocês hoje e aí veio essa notícia e eu falei, tá aí, vamos refazer o vídeo, né? E a gente teve de surpresa na tarde de hoje esse anúncio da Aston Martin colocando o Adrian Newey como novo chefe de equipe. E aí a gente tem várias dúvidas em relação a isso, que a gente só vai realmente ter a certeza conforme o tempo for passando e a gente vê as respostas do próprio Newey e da equipe de como vai funcionar essa questão aí, porque o Newey foi para Aston Martin, obviamente, né, para poder projetar o carro do ano que vem, e agora ele vira chefe de equipe, e o chefe de equipe ele não tá lá só para projetar o carro. Quando o Newey foi para a equipe, a gente imaginava que o Cowell, que era o chefe de equipe anterior, né, que já tinha chegado para substituir um outro chefe de equipe antes também, a gente achava que essa duplinha do Andy Cowell e do Adrian Newey seria uma duplinha bem boa, porque o Cowell fez parte da equipe muito vitoriosa lá da Mercedes, e o Newey é um dos maiores, se não o maior projetista dentro da Fórmula 1, então assim, você tem uma fusão de dois caras que trabalharam tanto na Mercedes quanto na Red Bull, que foram extremamente vencedores, o Newey com uma bagagem também até de antes disso, então é uma dupla que parecia que ia funcionar muito bem, mas por algum motivo não deu certo essa combinação aí. E a gente não sabe muito bem o porquê, se foi umas diferenças de visão que cada um tinha do que deveria ser feito para o desenvolvimento e para o crescimento da equipe para o ano que vem, não só em relação ao carro, porque muitas coisas você precisa se preparar, não é como se a Aston Martin tivesse só o carro como um problema, as várias trocas na direção da equipe até provam um pouco disso também, e aí até por uma questão de teto de gastos, você precisa saber aonde exatamente você vai investir mais, né? Não dá pra você simplesmente pegar e queimar dinheiro e, melhora tudo, contrata mais gente, melhora esse setor, aquele setor, você tem que saber exatamente pra onde você vai direcionar mais os seus esforços, e aí de repente, nesse sentido, eles estavam tendo algum conflito ali de, olha, eu acho que tem que fazer isso, o outro acha que tem que fazer aquilo, e aí entra uma questão da parte do carro, o outro da parte da equipe, e acaba rolando esse conflito interno. Isso é o que eu imagino, né? A gente não vai ter certeza sobre isso. E acabou que no final das contas, o Andy Cowell, que já estava, na verdade, até com a cabeça ameaçada, e aí falava-se sobre o Christian Horner, que tá doido para voltar pro grid, poderia ser o novo chefe de equipe, até o Seidel, que era lá da McLaren, depois foi para Sauber, que virou Kick, que saiu de lá também foi um candidato, era um candidato para essa vaga, e acabou que o Adrian Newey foi parar lá. O qual volta para uma parte mais estratégica na equipe, voltando a fazer o que ele fazia lá na Mercedes. Então, essa integração da equipe com o desenvolvimento do carro, com o pessoal da Honda, que vai estar fazendo o motor para eles. E aí fica a dúvida de como é que vai ficar o trabalho do Newey agora daqui para frente, né? Com certeza, dessa forma, como chefe de equipe, ele ganha muito mais autonomia para poder ditar como que a equipe vai para frente, não só em relação ao carro, mas em relação a vários outros fatores também. E em contrapartida, por causa dessa autonomia maior, ele também vai ter muito mais o tempo dele ocupado por outras funções que não são simplesmente sentar lá e desenvolver o carro e pensar em como fazer o melhor carro, né? Ele vai ter outras responsabilidades, coisas até que de repente ele não estaria tão afim de fazer, como ficar lidando com reuniões de patrocinador, com
reuniões de gerenciamento de equipe e aquela picuinha toda que envolve os bastidores de uma equipe de Fórmula 1. Então a gente fica nessa dúvida de como é que vai ser isso daí, tá ligado? Se ele vai de fato conseguir desempenhar bem a parte do trabalho dele em desenvolver um carro novo, porque ele chegou na equipe, obviamente, com a equipe tendo a intenção de você ter um dos melhores projetistas, se não o melhor, que já teve na Fórmula 1, para fazer o seu novo carro para o novo regulamento do ano que vem. Se ele começar a ter outras tarefas para fazer, e aí, você tá gastando o tempo dele, que ele poderia estar pensando em como fazer um carro melhor, com outras tarefas que você poderia ter uma outra pessoa lidando com isso, né? Não dá pra gente saber se vai ser algo temporário ou não, se a ideia deles é manter o Newey mesmo, ou se, como eu falei, vai ser algo temporário, enquanto eles de repente tentam formalizar um acordo com uma outra pessoa, e aí de repente troca isso de novo. E aí, como eu comentei, o Christian Horner, que era chefe de equipe lá na Red Bull, acabou saindo e aí tá doidinho para voltar, então bateu na porta de várias equipes, mas não fechou com nenhuma ainda, muito provavelmente até porque é falado no paddock que o Christian Horner, ele não quer simplesmente chegar lá, ser um chefe de equipe e acabou. Ele quer fazer parte da parada, ele quer ter uma porcentagem da equipe, ele quer realmente estar mais envolvido e ter mais poder, mais autonomia dentro do próximo projeto, e aí de repente até por isso que ele não conseguiu uma vaga em lugar nenhum ainda, mas ele segue como um grande candidato aí, principalmente porque ele poderia levar bastante dinheiro para a equipe. Então vamos ver, sendo dos próximos capítulos aí, eu tô realmente curioso para ver como que vai ser o trabalho do Newey, não só como um projetista, mas como alguém ali encabeçado em tomar decisões diferentes em relação à equipe, algumas que com certeza vão ajudar no desenvolvimento do carro, outras que de repente ele não vai estar muito afim, muito interessado de fazer, mas a visão que ele tem muito competitiva na Fórmula 1 de brigar sempre por vitórias vai ser interessante de ver, podendo dar muito certo ou dar muito errado, você vai acabar podendo ter a possibilidade de ver o Newey mexendo em coisas que normalmente ele não mexia antes, né? Sobre como a equipe vai operar no dia a dia, como vai ser os processos, até dentro da garagem, a forma como os mecânicos vão trabalhar com os carros, enfim, muita coisa pode ser afetada por essa mudança aí, e eu tô muito curioso para ver como vai ser. E aí agora falando em si sobre a etapa, né, a penúltima etapa aí do calendário, o GP do Catar, a gente precisa lembrar que essa etapa no Catar, ela tem corrida sprint, que obviamente é a última do ano, e também, vocês devem ter ficado sabendo, se não ficaram sabendo, estão sabendo agora, de que novamente no Catar nós teremos as paradas obrigatórias, né, por conta do desgaste do pneu. Em 2023, os pilotos tinham que parar, se eu não me engano, a cada 18 voltas, ninguém poderia dar mais do que 18 voltas com o mesmo jogo de pneus. Isso ocasionou em os pilotos fazendo, se eu não me engano, 3 paradas naquela época, naquele ano. Na temporada do ano passado, nós não tivemos isso, as estratégias eram livres, né, desde que você tivesse pelo menos uma parada, como é padrão ao longo do campeonato, mas aí a Pirelli disse que no ano passado não teve essa regra, e aí quando terminou a corrida eles perceberam que tinha um desgaste muito elevado nos pneus, e aí para esse ano eles decidiram voltar com essa obrigatoriedade, agora se eu não me engano para 25 voltas no máximo que as equipes, que os carros vão poder dar com o mesmo jogo de pneus, então teoricamente você teriam aí obrigatoriamente 2 paradas, né, para a corrida desse final de semana. E na corrida sprint você continua não precisando dar nenhuma parada se você não quiser. Eu fico curioso agora se essa obrigatoriedade de 2 paradas para todo mundo, se isso não vai de alguma forma limitar a McLaren no final de semana, porque um dos maiores, o maior trunfo que a McLaren teve ao longo desses últimos tempos aí, foi justamente a questão do desgaste dos pneus e a forma como o carro conseguia economizar, cuidar melhor dos pneus em relação às outras equipes. Se todo mundo tem uma janela já obrigatória para parar, você acaba limitando essa ideia de que você pode ficar na pista mais tempo cuidando dos seus pneus, porque você vai ser obrigado a parar de qualquer forma, e aí, consequentemente, todo mundo consegue forçar mais o ritmo de corrida, afinal de contas, você vai ter que parar de qualquer forma mesmo, né? Então eu fico curioso se isso de alguma forma vai limitar o desempenho, a vantagem que a McLaren tem em relação às outras equipes. No ano passado, quando a McLaren já estava subindo muito de produção, né, na temporada, o Verstappen, que já era campeão mundial naquela altura, fez a pole e venceu aquela corrida. Vamos ver como é que vai ser esse ano, se o Verstappen vai conseguir novamente repetir um bom desempenho, ainda mais depois desse crescimento que a Red Bull teve ao longo dessa temporada, com essa melhora que teve, e com o Verstappen também num bom momento, conseguindo brigar um pouco mais
com a McLaren, né? Ainda mais depois dessa questão toda da altura do carro, que parece ter sido um problema isolado em Las Vegas, vai saber, né? Depois desse problema da desclassificação aí dos dois carros da McLaren em Las Vegas, a vantagem em relação ao Lando acabou diminuindo, né? Porque ele acabou não marcando nenhum ponto, enquanto o Verstappen marcou os 25 da vitória. Porém, a situação do Lando ainda é confortável, tá? O Lando tem 24 pontos de vantagem em relação aos segundos colocados, né? O Verstappen e o Piastri. Então, se ele ficar, por exemplo, em segundo na sprint e na corrida principal, e o Verstappen, por exemplo, vencer as duas provas, bastaria um quinto lugar para o Norris em Abu Dhabi, mesmo com o Verstappen vencendo de novo, que ainda assim ele seria campeão. Tudo que o Lando precisa é conseguir 2 pontos a mais que o Verstappen e o Piastri nesse final de semana, porque aí ele tem uma vantagem de 24, se ele consegue mais 2 pontos de diferença em relação aos dois, ele abre 26 pontos, e aí mesmo que ele não marque ponto nenhum e o Verstappen ou o Piastri vençam, eles não vão conseguir cumprir, não vão conseguir cobrir essa vantagem, porque você teria no máximo 25 pontos em disputa, né? Então, a situação do Lando ficou mais desconfortável do que seria se ele tivesse terminado em segundo em Las Vegas, mas ainda é uma situação bem favorável para ele, ainda segue com uma mão na taça, e vamos ver como é que vai ser essa disputa dele com o Verstappen, né? Mesmo que ele não marque a pole, ou até que ele marque a pole, não tem porquê ele ficar correndo o risco de querer bater de frente com o Verstappen, porque ele não precisa vencer a corrida, e como eu falei, mesmo que o Verstappen vença, se ele ficar ali perto do Verstappen, já é mais do que o suficiente para ele conseguir chegar bem confortável para a última corrida em Abu Dhabi. Então é isso, galera, esse foi mais um Papo Ligeiro, gostei desse nome, beleza? Muito obrigado ao amigo que sugeriu no último vídeo lá, com a gente trocando uma ideia aí sobre essa notícia de última hora de hoje, e também as nossas expectativas para a corrida desse final de semana. Não esquece de deixar um like se você curtiu, deixa nos comentários aqui a sua opinião, as suas opiniões sobre esses assuntos, e se você é novo no canal e curtiu esse vídeo, dá uma olhada nos outros também, e se gostar, não deixe de se inscrever, beleza? Amanhã vai ter um outro videozinho pra vocês, que estava preparado pra hoje, eu passei pra amanhã, é um videozinho diferente, mas eu acho que vocês vão curtir, beleza? A gente se vê, um abraço, valeu, fui!